Ofereço um livro de presente. Sugerimos a obra Minhas Memórias Alheias, do professor Celso Martins. Com bom humor e sabedoria, o autor comenta fatos do movimento espírita e revela detalhes dos principais divulgadores da doutrina de Kardec. Os pedidos podem ser feitos pelos telefones 021 2224 1060 ou 2224 0726. Os livros serão entregues pelos Correios ou podem também ser adquiridos na loja do ICEB, Rua dos Inválidos, 182, segundo andar. No ar, o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz de Jesus. Estamos aqui com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. E, como sempre, contamos com o apoio inestimável do nosso produtor, Açaí Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. O nosso abraço, o nosso desejo sincero de que os queridos ouvintes estejam na paz de Jesus. Então, meus irmãos, o nosso Instituto continua com as suas atividades para o público aos sábados. Começamos de manhã às 9 horas. De 9 ao meio-dia nós temos Mediunidade e Doutrina Espírita. São 2 cursos básicos oferecidos pelo nosso companheiro Silvio Cruz, Portugal, com metodologia própria para todos aqueles que querem compreender essas ideias fundamentais da mediunidade e os pontos essenciais da doutrina espírita, segundo o nosso Allan Kardec. Também aos sábados nós temos nosso Esperanto básico 1 e 2 com turmas orientadas pelo nosso companheiro Altamiro Rocha. É das 12 horas, 13 horas e 30 minutos. Esperanto, essa língua essencial para a nova era, e o Instituto, como sempre, está engajado nisso aí. Neste primeiro sábado, nós teremos a doutora Luzia Matias, que vai apresentar das 13 horas e 30 minutos às 14 horas e 45 o pensamento de Joana de Ângeles. Essa atividade sofreu uma pequena transformação porque a doutora Luzia Matias está fazendo um curso. Anteriormente ela se apresentava nos 4º sábados. Ela agora passa a se apresentar no primeiro sábado de cada mês. No 3º sábado é o doutor José Henrique Rubim. Quem coordena esse trabalho é o nosso muito querido amigo, irmão, presidente de honra, doutor Jorge André dos Santos. Pensamento de Joana de Ângeles, essa realmente é uma atividade de grande importância que o nosso Instituto oferece. Então, neste sábado agora, Luzia Matias, que é uma expert nesse trabalho, há muitos anos defende essa posição no nosso Instituto e com muita alegria vamos lá receber os nossos companheiros. E às 3 horas da tarde, das 3 às 4h15, nós estaremos apresentando a pluralidade das existências dentro da cadeira Princípios Basilares da Doutrina Espírita, né? Pluralidade das existências é um tema essencial para a doutrina dos espíritos. E nós também vamos fazer uma referência à Revista Espírita de 1859. Nós sabemos que em 1858 Allan Kardec iniciou a publicação dos seus estudos, as pesquisas da Sociedade de Estudos Espíritas, né, de Paris, e é muito importante verificar esse trabalho que ele fez, um trabalho de verdadeiro cientista, e nós dessa vez vamos falar um pouco sobre a Revista Espírita de 1859, além da pluralidade das existências. Como sempre, o nosso Instituto, de 3 às 4h15 da tarde, é a exposição, depois nós temos um pequeno intervalo, e depois uma segunda parte de debates com o público, e as pessoas podem concordar, discordar, acrescentar, enfim, esse é muito próprio do nosso Instituto, todos estão convidados. Temos muito prazer em receber os nossos companheiros lá. O nosso Açaí sempre reserva nesse horário uma figura ilustre, né, para fazer sua apresentação, um resumo biográfico. Dessa vez nos traz um grande médico, um grande trabalhador do bem, sobretudo radicado em Niterói, né, onde deixou a sua marca maravilhosa e até hoje o seu trabalho repercute, está lá. E Açaí, fale um pouco do Dr. Marsh. Dr. Guilherme Taylor Marsh. Ele, inclusive, tem uma rua, né, uma avenida em Niterói, muito movimentada. Muito importante. Dr. Marsh, muito importante. Muito importante. Foi uma homenagem que a municipalidade de Niterói prestou a ele, na oportunidade do desencarne dele, para que ele
fosse homenageado, né? Ele nasceu em 1838 e desencarnou em Niterói no mês de junho de 1922, com a idade de 83 anos. Agora você vê que coisa interessante, uma vida muito rica, muito profícua, né? Quando você lê sobre a vida, sobre os atos do Dr. Marsh, você vê que tem um certo paralelismo com Bezerra de Menezes, né? Sim. O fato de ser ele era médico, portanto a medicina para ele era um apostolado. Ele sempre foi pobre, porque ele fazia da medicina uma coisa filantrópica. Então muitas vezes, quando a pessoa ia fazer consulta com ele, ele é quem tirava de si para poder ajudar as pessoas, e com isso a família sempre vivendo em privações, etc. Então foi havia um paralelismo, né, com as E eles são contemporâneos, né? São contemporâneos. São contemporâneos, porque o Dr. Marsh, ele se formou médico na Faculdade de Medicina da Corte no ano de 1859, quando ele tinha 19 anos, né? Então ele era bem moço ainda, e foi exatamente na época em que Kardec começou também a divulgação, o lançamento da doutrina espírita, a codificação espírita. O pai dele era um homem muito rico, para você ter uma ideia, tem um registro aqui dizendo que em 1821 ele tinha cerca de 170 milhões de metros quadrados de terra destinada à agricultura e à criação de cavalos de raça. Onde eram as terras do pai dele, hoje em dia está na cidade de Teresópolis, né? Então existe um histórico do Dr. Marsh, da família dele, com relação ao antigo estado do Rio, né? E daí talvez o fato dele criar suas raízes em Niterói e ter desenvolvido todo o seu trabalho, que eu chamaria de missionário, lá em Niterói, né? Logo, muito cedo ainda, o Dr. Marsh, ele foi acometido de uma séria varíola, né, que ele ficou muito tempo hospitalizado, não se encontrava uma solução para ele, e uma senhora espírita daqueles grupos que costumam visitar os hospitais, né, deu uma receita homeopática, mediúnica para ele, e ele aceitou, fez o tratamento e ficou bom. Completamente bom, não teve nenhuma sequela maior, né? E com isso então ele passou a se interessar nessa questão da mediunidade, das receitas mediúnicas. Tinha um outro famoso médico lá em Niterói, o Nascimento, que ele também contribuiu, porque ele fazia parte desse grupo que visitava os hospitais. Ele contribuiu na explicação, em orientar o Dr. Marsh no tocante aos postulados espiritistas, e ele então acabou aceitando, estudando a doutrina, e tornou-se um atuante membro do movimento espírita em Niterói, né? E ele principalmente dignificou, ele foi um exemplo vivo daquilo que a gente sempre fala com relação à doutrina. O importante não é só você estudá-la, conhecê-la e ter todos os preceitos na ponta da língua, mas é preciso, sobretudo, a ação. É preciso que daquilo que você faz, daquilo que você aprende dentro da doutrina, você agir, você aplicar, vivenciar aquilo, né? E testemunhar, né? E foi o que o Dr. Marsh fez com os recursos que ele dispunha, que era o conhecimento médico, né? Então ele tinha para você ter uma ideia, César, no início do século, o Dr. Marsh tinha a maior clínica de Niterói. Era tudo de graça, né? Ele não oferia praticamente nenhum lucro, nada, ele não cobrava. Então a maior clínica de Niterói era também a maior clínica dos miseráveis, dos pobres, dos desiludidos, enfim, desse pessoal todo, né? Ele alcançou muita projeção na cidade, né? E ele foi casado, teve filhos, né?
mas todos eles, a família dele foi extremamente solidária nesse processo, de que o filho dele depois em depoimentos dizia que eles praticamente não tinham às vezes o que comer, dada a dificuldade de compra de mantimentos, de utensílios, né, por causa da falta de ambição financeira que ele tinha, né. Aconteceu que no final quase da vida do Dr. Marsh, ele passou por uma necessidade tão grande que ele não tinha nem onde morar. Então um grupo de filantropos em Niterói, de senhoras, eles se reuniram, e aquela massa toda que ele tinha de clientes e de amigos, eles se juntaram todos e compraram uma casa para ele. Isso. Uma casa modesta, mas uma casa, e essas senhoras, um grupo de senhoras, fizeram lá uma campanha e compraram os móveis, tal a penúria em que ele se encontrava. Já com 80 e poucos anos, ele desencarnou com 83 anos, mas já na faixa dos 80, 81, ele começou a ter uns problemas que eram uma consequência daquela varíola que ele teve na mocidade, né? E aí ele então teve que ser internado. Ele sofreu muito com a doença dele. Ele tinha problemas renais, ele tinha problemas de toda sorte, né? Mas ele nunca expressou qualquer tipo de desencanto, de revolta, de dor. Ele procurava expressar, sim, noções e ações de entusiasmo, de conforto, de aceitar, sobretudo, aquelas coisas todas que estavam o acometiam, né? Como consequência de todo aquele trabalho que ele fez durante a vida, quando ele desencarnou em 1922, foi uma das maiores comoções que teve em Niterói na época, né? Imagina. Ele teve o funeral dele foram homenagens, né? O poder público. Para você ter uma ideia, a prefeitura de Niterói decretou que durante 5 dias deveria ficar a Hasteira da Bandeira Nacional a meio pau, como homenagem de luto, né, pela morte dele. E ele também recebeu o nome, né, homenagem à Rua Dr. Marsh em Niterói. E a FEB, né, a Federação Espírita do Rio de Janeiro, porque a FEB era aqui no Rio de Janeiro, né? Naquele tempo era... ela denominou o Instituto Dr. Marsh, que era um modelário educandário que ele fundou, onde estão abrigadas cerca de 100 meninas. Ainda existe, né? Ainda existe, está lá. Então, em poucas palavras, esse é o perfil de um grande espírita, de um grande incentivador e um testemunho vivo da presença de Jesus em nossos corações. Tem dado, inclusive, algumas mensagens de extraordinário valor, né? Esse espírito luminosíssimo, né? Que hoje abençoa não só Niterói, mas a muita gente. A todo mundo. Que Jesus o mantenha junto ao seu coração. Vamos então agora a um breve intervalo, vamos ouvir depois nossa Natasha Pequena, certo, e em seguida retornaremos. Até já. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, luz, paz e música aos seus corações. Hoje, o momento musical começa a falar a respeito da natureza da música. E a primeira música que abordaremos será a natureza da música sacra, ou seja, da música religiosa, que surge desde o cristianismo primitivo até os dias atuais, e que embala não apenas a religião cristã, como muitas outras religiões em todas as partes do planeta e do universo. E dentro da doutrina espírita, a música também não foge ao papel de transformar, de esclarecer, acalentar e ajudar a evoluir cada vez mais as mentes, as almas e os corações imbuídos do bem,
da paz, do amor e da caridade. Argumenta-se que não há uma distinção precisa entre a música que expressa os sentimentos de natureza sagrada ou religiosa e que expressa os demais sentimentos. As obras sagradas de Johann Sebastian Bach, por exemplo, são musicalmente similares às músicas seculares. Mozart se utilizou de parte de suas composições religiosas em cantatas seculares e trecho de suas obras também com fins eclesiásticos. Uma missa também pode ser compilada somente a partir das composições seculares de Haydn. Por outro lado, Santo Agostinho afirma que cantar uma vez é rezar duas, em latim, qui cantati bis orati, sugerindo que há, assim, um pensamento e sensações que podem ser expressados pela música nos quais uma oração se oferece, separada das palavras da própria oração. E aí nós percebemos mais uma vez esse poder da música de ter a sua sonoridade decodificada. Ou seja, mesmo separada de uma letra, de uma oração, a melodia, a harmonia, a maneira como os sons são dispostos um após o outro, faz com que possamos entender e manter o caráter de oração. Música, ao contrário da arte ou da arquitetura, não representa objetos físicos e, ao contrário da poesia, é independente do pensamento proposicional. Assim, ela pode levar as emoções humanas a lugares que outras obras de arte não conseguem. Uma prospecto de fuga da existência mundana. Música também é apropriada para o caráter de culto, particularmente na tradição cristã, sendo então uma oferta, uma dedicação, um louva a Deus. A comunhão, expressando sua fé e sua oferta juntos em público, entoam esses hinos, essas canções da tradição da música cristã. Finalmente, a música também tem um papel evangélico de atrair aqueles cujo entusiasmo pelos assuntos religiosos não é suficiente por si só. E realmente, a música apresenta esse caráter de fazer com que nós busquemos cada vez mais proximidade com o alto, com as mensagens positivas, mensagens de ânimo e de alegria, de conforto e de refazimento. E o nosso número musical do dia de hoje, Canção do Êxodos. Muita luz, muita paz e muita música aos seus corações.
simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, hoje vou apresentar-lhes uma página que retrata o testemunho de uma missionária americana em serviço voluntário na África. Conta ela. Certa noite, eu estava fazendo de tudo para ajudar uma mãe em trabalho de parto. Apesar do esforço, ela não resistiu e nos deixou com um bebê prematuro e uma filhinha de 2 anos em prantos. Era muito complicado manter o bebê vivo sem uma incubadora. Não tínhamos eletricidade para ativar a única que possuíamos. Também não tínhamos recursos adequados de alimentação. Mesmo estando na linha do Equador, as noites eram frias, com aragens traiçoeiras. Uma das aprendizes de parteira foi buscar a caixa que reservávamos a tais bebês e os panos de algodão para envolvê-lo. Uma outra foi acender o fogo para aquecer uma chaleira de água com a bolsa de água quente. Sem demora, retornou desconsolada, pois a bolsa disponível havia rompido. Borracha estraga fácil em clima tropical. Era a nossa última bolsa, disse-me. Assim como no Ocidente se diz não adianta chorar sobre o leite derramado, na África Central poderia dizer-se que não adianta chorar sobre bolsas estragadas. Elas não crescem em árvores e não existem farmácias no meio das florestas. Muito bem, eu disse. Coloquem o bebê em segurança o mais próximo quanto possível do fogo e durmam entre a porta e o bebê para protegê-lo das rufadas de vento frio. Precisamos manter o bebê aquecido. Na manhã seguinte, fui orar com as órfãos que se dispuseram a se reunir comigo. Fiz uma série de sugestões que pudessem despertá-las a orar e também conter-lhes sobre o bebê. Expliquei nossa dificuldade em manter o bebê aquecido em função da única bolsa de água que havia estourado e que o bebê poderia morrer de frio. Mencionei a irmãzinha de 2 anos que não parava de chorar pela perda e ausência da mãe. Durante as orações, uma das meninas de 10 anos, uma de nossas crianças africanas, orando disse: "Por favor, Deus, manda-nos uma bolsa de água quente. Amanhã talvez já seja tarde. Deus, porque o bebê pode não aguentar. Por isso, manda a bolsa ainda hoje, meu pai." Enquanto eu ainda procurava recuperar o ar diante de tamanha demonstração de fé, ela acrescentou: "E já que está cuidando disso, Deus, por favor, manda junto uma boneca para a irmãzinha dela, para que ela saiba que o Senhor a ama de verdade." Fiquei em apuros. Eu poderia simplesmente dizer amém. Eu, honestamente, não podia acreditar que Deus atenderia àquele pedido. A Bíblia nos ensina que a fé não tem limites. O único jeito de realizar esse pedido seria por encomenda à minha terra natal, via correio. Eu estou na África há 4 anos e jamais havia recebido uma encomenda postal de casa. De qualquer forma, se alguém enviasse algo, jamais pensaria em mandar uma bolsa de água quente para quem se encontra na linha do Equador. À tarde, durante uma aula da escola de enfermagem, veio um recado dizendo que um carro estacionara no portão de minha casa. Corri. Ao chegar à casa, o carro havia partido, mas deixara um pacote de 11 quilos na varanda.
Chorei. Não consegui abrir o pacote sozinha e pedi que algumas crianças do orfanato me ajudassem. Tudo foi feito com muito cuidado para que nada fosse danificado. Os corações batiam forte. Os olhos acompanhavam arregalados cada gesto. A camada de cima era composta de roupas coloridas e cintilantes. O silêncio tomava conta à medida que ia tirando as novidades. Havia ataduras para leprosos, caixinhas de uvas passas, farinha, que daria um gostoso bolo no fim de semana. Quando pus as mãos de novo na caixa, pasmem, uma bolsa de água quente novinha em folha. Eu gritei. Eu não havia feito nenhuma encomenda nesse sentido. Ruth, que estava perto, saltou e começou a gritar. Se Deus mandou a bolsa, ele também mandou a boneca. Enfiando as mãos na caixa, procurava pela boneca. E lá estava ela, maravilhosamente vestida. Ruth nunca duvidara. Olhando para mim, perguntou: posso ir junto levar a boneca para aquela menina, para que ela saiba que Jesus também a ama muito? Este pacote estivera a caminho por 5 meses. Foi uma iniciativa da minha ex-professora de escola bíblica, que atendeu à voz do Senhor de enviar uma bolsa de água quente. Uma das meninas da turma decidiu mandar junto uma boneca 5 meses antes. Em resposta a uma oração de outra menina de 10 anos que acreditou fielmente que Deus atenderia a sua oração ainda naquela tarde. Eu daria a eles o que desejam antes mesmo de me pedirem, diz a Bíblia. A oração é um dos recursos mais eficazes que temos ao nosso alcance. A prece proferida com fé ultrapassa as barreiras das nossas limitações e chega ao Criador do Universo, que jamais ignora as nossas súplicas. Continuemos orando uns pelos outros. Meus amigos, lembramos que as mensagens trazidas neste bloco ficam à disposição do público em 2 modalidades. Primeira, em áudio, inserida no contexto deste programa, juntamente com as demais matérias que compõem a edição do dia considerado. Para ouvi-la, basta acessar o portal do ICEB, www.portaliceb.org.br, ou a página do Clube de Arte, www.clubedearte.org.br. Segunda opção, em PPS, isto é, a apresentação de slides em PowerPoint, que pode ser visualizado e baixado do portal do ICEB. Para isso, na margem esquerda da página encontra-se o menu completo. Clique na opção Internet do Bem. Ali estão todos os PPS apresentados desde a inauguração deste bloco. Meus amigos, aqui nos despedimos, com votos de muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz, e com apoio, como sempre, inestimável, do nosso querido engenheiro de som, Toninho Barbosa, que ele está arredondando as nossas vozes, nos ajudando para que o programa tenha a qualidade possível. Neste bloco, nós vamos responder aos nossos ouvintes, a Cultura Espírita Responde, né? Nós recebemos perguntas, você pode mandar perguntas para nós, tanto pelo e-mail, como por qualquer outro meio, né? Estamos à disposição. Então, dessa vez vamos ouvir as perguntas do nosso irmão Eudes Miranda, de Nilópolis, aqui no Rio de Janeiro, que pergunta o seguinte: minha mãe fala que temos o direito de escolher o que fazer da vida e temos responsabilidades pela escolha feita. Se Deus permite que façamos a escolha e depois a lei obriga que respondamos pelas escolhas erradas, então é melhor não escolher, não é? Então, o nosso Assaruí vai colocar uma questão do Livro dos Espíritos que responde explicitamente a isso. Vamos lá, Assaruí. Pois é, na questão
851 do Livro dos Espíritos, ela fala exatamente sobre a dúvida, sobre o questionamento que o nosso Eudes Miranda lá de Nilópolis fez. São as seguintes as palavras da questão, né? o que vem explicado na questão. A fatalidade ela existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Então, na verdade, o que Kardec coloca é que o espírito é quem escolhe. Então, portanto, não se pode dizer que existe uma punição divina. O espírito é quem escolhe aquilo pelo que ele tem que passar e, portanto, para poder então se justificar diante da lei. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Então, dentro da pergunta que o Eudes fez, dizendo que é preferível então não escolher, acontece o seguinte: a vida, o progresso, o trabalho é sempre resultado de uma escolha. A nossa vida é uma escolha. Então, sendo melhor não escolher, é uma posição cômoda, mas ela não é uma posição de ação. Não é aquilo que nós precisamos para provar o que podemos fazer. Então, a questão do bem e do mal é uma questão de escolha, mas é uma questão também de aprendizado. Nós escolhemos o mal quando ainda não aprendemos, e escolhemos o bem quando, através das nossas experiências, nós aprendemos e, portanto, podemos caminhar. Então, é sempre uma responsabilidade, é sempre uma decisão pessoal e que ninguém pode tomar por nós. Ao ver um fraquejar, um bom espírito pode vir em auxílio da pessoa, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Porque se ele fizesse isso, o mérito então seria do espírito e não da pessoa que está sob a ação da escolha. O que acontece da ação benéfica dos espíritos é que eles ajudam. Eles criam um ambiente, eles criam um clima, eles podem... Na vida tudo é assim. Quantas vezes nós recebemos orientação, sugestões, conselhos de pessoas mais experientes e nós não... ou tomamos conhecimento, acatamos ou não. Então é sempre nós é quem decidimos. E assim é também diante da influência espiritual. Agora, um espírito mau, continuando a questão 851, um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, poderá abalá-lo ou amedrontá-lo. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer obstáculos. Essa é a questão 851. E essa questão ela é extremamente objetiva ao responder à dúvida do nosso amigo Eudes. Portanto, não é melhor não escolher não, meu querido. O importante e a razão de nós escolhermos pelo que temos que passar é exatamente porque temos a razão e é ela que define o nosso arbítrio. Muito bom. Mas o Eudes, ele é curioso, né? Então, mandou uma outra pergunta aqui importante. Diz ele: recentemente, na Semana Santa, falou-se muito na ressurreição da carne. Como isso é entendido diante da ideia da reencarnação? A Sauri também tem essa resposta, questão 1010, né, do Livro dos Espíritos. Nas últimas questões, né, do Livro dos Espíritos, né, na questão 1010 tem dois comentários importantíssimos. Um é do espírito de Luís de França, né, que foi canonizado pela Igreja Católica, e tem também os comentários de Kardec a respeito dessa questão da ressurreição e da reencarnação. Esse é um tema extremamente polêmico, vamos chamar assim, ao longo da história do cristianismo e principalmente depois que Kardec codificou o Espiritismo. É muito bom lembrar que a questão da reencarnação ela já era debatida nos primeiros anos do cristianismo. Nós vamos encontrar, por exemplo, em Orígenes, ele era um defensor da reencarnação, e Orígenes era um dos
doutores da igreja, né? Então ele tinha autoridade e conhecimento para isso. Então essa questão da reencarnação e da ressurreição não é nova. Mas vamos ver o que Kardec nos fala a respeito disso na questão 1010. Ele diz o seguinte: efetivamente a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição, segundo a ideia vulgar. Se os despojos do corpo humano se conservassem homogêneos, embora dispersos e reduzidos a pó, ainda se conceberia que pudessem reunir-se em dado momento. As coisas, porém, não se passam assim. O corpo, ele é formado de elementos diversos: oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, carbono, etc. Pela decomposição, esses elementos se dispersam, mas para servir à formação de novos corpos, de tal sorte que uma mesma molécula de carbono, por exemplo, terá entrado na composição de milhares de corpos diferentes. E ele diz assim: falamos unicamente dos corpos humanos, sem ter em conta o dos animais. E que um indivíduo tem, talvez, em seu corpo moléculas que já pertenceram a homens das primitivas idades do mundo. Que essas mesmas moléculas orgânicas que absorveis nos alimentos provêm, possivelmente, do corpo de tal ou outro indivíduo que conhecesses e assim por diante. Isso aí está dentro da lei que foi enunciada por Lavoisier, de que a lei da conservação da massa, né, diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Né? Exatamente. Agora, continuando, né, e chegando a uma conclusão do que Kardec disse, ele fala: e então, nada mais há que a berre da razão que esteja em contradição com os dados da ciência do que se falar de que a ressurreição seria a mesma coisa do que a reencarnação. Existindo em quantidade definida a matéria e sendo indefinidas as suas combinações, como poderia cada um daqueles corpos reconstituir-se com os mesmos elementos? Há aí a impossibilidade material. Racionalmente, pois, não se pode admitir a ressurreição da carne senão como uma figura simbólica do fenômeno da reencarnação. Isso daí ficou muito claro, é muito explícito. O espírito, ele reencarna. Agora, a matéria, ela se degrada e ela se recompõe ao longo do processo biológico de reposição da massa, né, da matéria, a lei da conservação, conforme Lavoisier nos orientou. Então, meu caro Eudes, na ressurreição, quando se fala na ressurreição da carne, a questão está sendo levada pela letra e não pelo espírito. Agora, o entendimento diante da reencarnação é que são dois processos. Um é biológico, material, é o processo de recomposição orgânica. E o outro, ele é espiritual, é o processo da recomposição do espírito, mas não da sua composição, e sim da sua essência, daquilo que a mente vai fazendo ou progredir ao longo da vida. Basicamente, a diferença é essa, e é preciso estudar mais o assunto, mas em princípio eu diria a você que a doutrina espírita, e principalmente o livro dos espíritos nessas questões todas, dá uma resposta muito eficaz para essa sua dúvida. Na verdade, a gente entende, né, que a Igreja Católica, ela transformou essa ressurreição da carne num dogma, né? Pois é, porque ela não podia explicar a reencarnação. Mas de alguma sorte, com isso, ela está explicando a reencarnação de outra maneira. É isso? Tá muito bom. Nessa última parte do nosso programa, nós temos uma mensagem que o nosso Assaruí escolhe para o nosso comentário, né? Hoje nós temos do livro Palavras de Vida Eterna uma mensagem de Emmanuel dada pela mediunidade ímpar de Chico Xavier. Esse livro foi publicado pela Comunhão Espírita Cristã, né? Então, No Rumo do Amanhã é o título dessa mensagem. E começa com Marcos, em 8,36, que diz assim: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Jesus é que nos disse isso. Isso imediatamente nos coloca de que, na verdade, o mais importante é ganhar a alma, né? Ou seja, a nossa vida do mundo é uma vida de transição. Mas a alma é a vida da permanência é o espírito, né? A alma é o espírito enquanto está encarnado, né? Perder a alma significa perder o caminho,
não é? Ou seja, valoriza-se tanto a vida no mundo, que as questões transcendentais, as questões espirituais acabam perdidas. E a pessoa perde um tempo imenso. Nós aprendemos, inclusive, com os romances, né, do nosso André Luiz e outros, né? Quanto tempo, às vezes, as pessoas ficam na espiritualidade, sofrendo, com muitas dificuldades, porque a sua alma perdeu o rumo, né? E é preciso retomar esse rumo, às vezes com enormes sacrifícios, com muito sofrimento, muita angústia. Então, inicialmente, a mensagem é essa, né? Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma. Veja, hoje nós temos toda uma cultura de economia, de finanças, né, voltada para o mundo. É o dinheiro, o poder, o prestígio, o nome, os títulos, essa coisa toda. A gente supervaloriza isso. Em contrapartida, as questões da transcendência da criatura, as questões espirituais, e que tem a ver com a sua eternidade, ficam relevadas muitas vezes a segundo plano. Daí se caminha pelos descaminhos, né, do erro, da maldade, da incúria, da hipocrisia, da vaidade, do orgulho, da corrupção e todas essas coisas que assolam a humanidade e que nós estamos precisando, de fato, encontrar outras alternativas, né, para a nossa vida. César, você foi muito feliz quando começou a análise desse trecho de Marcos, quando você falou da questão da transição. Nós vivemos um processo de transição. Eu diria a você que o ponto culminante desse processo de transição é exatamente quando o indivíduo, quando o espírito percebe a importância dele se desagregar mais do mundo e se aproximar mais das questões da alma. Ou seja, é quando ele passa a entender, afinal de contas, qual é o seu papel, né, dentro da lei do progresso, que foi instituído pelas leis morais no livro dos Espíritos, né? Então é esse o momento culminante. Eu diria a você, usando o exemplo de Paulo de Tarso, é a nossa porta de Damasco, né? É isso mesmo. É aquele momento, que você faz a passagem para outro plano, da compreensão, né? É isso mesmo. E a mensagem no rumo do amanhã, do nossa semana, começa assim: lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Coloca logo as questões da materialidade num plano de alavanca para a espiritualidade. E não ao contrário, né? Você supervalorizar a materialidade, desvalorizando a questão espiritual, que é a essência do ser. Quer dizer, na verdade, nós fomos criados espíritos, né, simples e ignorantes. E a trajetória ao longo das encarnações é para que nós alcancemos aquela plenitude da evolução espiritual. Diz lá no Sermão da Montanha, né, que os puros de coração verão a Deus. Né? Eu diria que isso é o limite superior da progressão evolutiva. Né? Agora, para que esse coração se purifique, nós temos que conquistar essa glória eterna do Espírito. Né? Continua o nosso querido Emmanuel. Diariamente retiram-se da terra criaturas cujo passo se imobiliza nos angustiosos tormentos da frustração. Quer dizer, é pessoas que acabam comprometendo a sua reencarnação. Passam aqui 60, 70, 80 anos, mas na verdade avançaram praticamente nada, né? Não aproveita a reencarnação. A gente estuda na doutrina espírita que a vida é uma escola, né? A gente reencarna para fazer aprendizagem. Agora, se a pessoa vem para cá e não aprende nada, continua com seus vícios, com as suas ambições, com a maldade, quer dizer, ela não avança. Aliás, o professor Pastorino falava sempre isso. Em cada encarnação, na verdade, a gente avança pouco. Mas é preciso avançar pelo menos esse pouco, né? E não ficar marcando passo lá no passado, né? Na verdade, é um homem novo que precisa surgir. Isso vai acrescentando encarnação a cada encarnação, acrescentando passos na direção da luz para a qual nós somos criados, né? Ô César, lá na nossa casa espírita, no Bezerra de Menezes do Estácio, existe lá um programa de visitação hospitalar. Muito bom. Oração para os doentes, etc. Então, numa ocasião, estávamos fazendo uma visita a um hospital público e tinha um senhor que estava lá no seu leito, na enfermaria, né? E ele começou a chorar quando começamos a fazer a oração. E então nos acercamos dele, começamos a conversar, tal. Ele virou e disse assim, eu falei, o que é que o senhor está sentindo? Ele falou, medo.
Eu falei, medo? Medo de quê? Ele falou, eu estou sentindo medo de morrer. Eu falei, mas nós não precisamos ter medo de morrer. A morte é apenas uma etapa, a continuação e tal. Ele virou e disse assim, mas é que eu fico com a sensação de que eu não fiz tudo o que eu devia. Eu perdi muito tempo. Então, na verdade, diante dessa observação, a gente pode meditar o seguinte, essa questão de nós reagirmos à morte, né, é nada mais, nada menos que uma intuição de que é um medo. Né? Esse medo que vem da intuição de que as coisas não foram provavelmente feitas na medida em que deveriam ser, a programação espiritual não foi atendida, daí esse medo que as pessoas de uma maneira geral têm de enfrentar o conceito da morte. Né? É interessante que ele já tinha isso dentro de si, né? Já tinha essa compreensão de que eu não fiz tudo o que podia fazer, mas olha, de ordinário a gente não faz mesmo tudo o que tinha que fazer. Agora também não temos que ter medo. A gente tem que fazer o possível, tem que ter certeza de que vamos nos esforçar na direção do bem. Agora, o bem é uma coisa muito boa, né? A gente não consegue tirar nota 10 em tudo na nossa vida. E é por isso que a gente nasce, renasce. Agora, nós não podemos estar tirando 0 também o tempo todo. É, né? O caso dele. Provavelmente ele não fez o que devia. Pois é. Então, vamos tentar, pelo menos, tirar um 5. Né? Na outra encarnação, a gente tira um 6. Aí, melhorando um pouquinho. É isso. Não é? Volta aqui o nosso Emmanuel dizendo isso. As pessoas, eles estendem os braços para o ouro que amontoaram. Contudo, esse ouro apenas lhes assegura o mausoléu em que se lhes guardam as cinzas. É de fato, mausoléus aí maravilhosos, né? Mausoléus maravilhosos, né? Magníficos, que mas são ali, corroídos pela traça, às vezes, né? pelos bandidos, pelos ladrões. Enfim, continua o nosso Emmanuel. Alongam a lembrança para o nome que se ilustraram nos eventos humanos. Todavia, quase sempre a fulguração pessoal de que se vira um objeto apenas lhes acorda o coração para a dor do arrependimento tardio. Era um pouco essa história que você contou aí do nosso irmãozinho lá do hospital, né? Continua ele. Contemplam o campo de luta em que desenvolveram transitório domínio, mas não enxergam senão a poeira da desilusão que lhes soterra os sonhos mortos. É verdade, é isso mesmo. Quer dizer, a pessoa vai adquirindo gradativamente essa consciência, né, de que ela tem uma responsabilidade de crescer na direção do bem, né? Quando isso acontece, já há alguma evolução, que há muitos que nem têm essa consciência, né? Acham que vai vivendo de qualquer maneira, fazendo qualquer coisa, vale tudo a vida deles, né? E só que depois vem uma dor, um sofrimento, é o arrependimento, né? Tardio. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, estava junto com a esposa, e disse assim para mim: ninguém é mais inútil do que eu no processo de revolta. Aí eu virei para ele e disse assim: ainda bem, porque se tivesse mais alguém ia me dar um trabalho danado, assim eu tenho trabalho só com você. Aí eu fiz isso num tom de brincadeira para aliviar o que ele estava sentindo, né? Mas depois ele se deu conta de que provavelmente ele não era o mais inútil dos seres. Mas de outro lado, a doutrina espírita, na feição do Consolador Prometido, né? Ela mostra que de uma forma ou de outra a gente um dia vai despertar, não é? Agora, o que a gente compreende é que quanto mais depressa nós despertarmos, é melhor, não é? Melhor para nós mesmos. Então, a doutrina espírita nos coloca esses conceitos de que, de fato, você tem que promover uma renovação interior, né? Você tem que velar por outros atributos do caráter, da personalidade, da maneira de ser, trabalhar com esse modelo espírita, né? da tolerância, acabar com os vícios, maus hábitos, maus pensamentos. Isso também nos tira dessa visão depressiva, né? De que a gente está sendo castigado, né? Na verdade, nós estamos sendo educados. Educados para que a gente possa realmente decidir, optar por caminhar na direção do bem. Continua o nosso companheiro Emmanuel. Contemplam o campo de luta em que desenvolveram transitório domínio, mas não enxergam senão a poeira da desilusão que lhes soterra
os sonhos mortos. Quer dizer, na verdade, a gente acaba criando assim uma expectativa, né, de ganhar muito dinheiro, de ter muito poder, casas maravilhosas, carros maravilhosos, toda essa coisa material, essa projeção, o nome, né, a fama. E depois, quando a gente olha, qual é realmente o valor que isso tem, né? Qual é o significado dessas coisas se nós não avançarmos na direção do bem? Ninguém está aqui tirando o valor da riqueza material, né, dos títulos, do diploma, ninguém está tirando esse valor. Agora, em que medida isso contribui de fato para a nossa evolução espiritual? Né? Essa é que é a questão fundamental, para nós não cairmos na desilusão, para não ser um monte de sonhos que acabam morrendo por si mesmo, porque não tem um sentido mais profundo. São castelos de cartas, né, que desaparecem, desabam quando você encontra com a sua verdadeira realidade espiritual. Então continua o nosso Emmanuel. Sim, em verdade, passaram no mundo em carro de triunfo, na política, na fortuna, na ciência, na religião, no poder, né? A gente vê muito disso por aí. Né? No entanto, incapazes do verdadeiro serviço aos semelhantes, enganaram tão somente a si próprios, no culto ao egoísmo e ao orgulho, à intemperança e à vaidade, que lhes devastaram a vida. E despertam, disse ele, além da morte, sem recolher-lhe a renovadora luz. Você imagina o susto, né, que essas pessoas têm quando despertam. Cadê o meu carro, né, maravilhoso? Cadê minha casa, meus ouros, minhas recepção? Cadê os, né, que vieram? Cadê, né, aqueles que me bajulavam, aqueles, né, que viviam? Não tem nada disso mais. A sua realidade é outra, né? Então eles acabam encontrando muito sofrimento, muita agonia por falta de compreensão. Dessa forma, o Espiritismo nos convoca para uma outra vida, né? Uma vida de caridade, né? No sentido da questão 886 do Livro dos Espíritos, ou seja, temos que ser benevolentes, temos que ser indulgentes, temos que perdoar a todos, ainda temos que cultuar essa vida de serviço, né? Ou seja, nas encarnações anteriores, nós cultuamos o verbo ter, né? Depois o verbo ser, né? Agora está no tempo de compartilhar e, sobretudo, de servir. Esse tempo novo que está aí, a mensagem da doutrina espírita, é a mensagem que nos transforma a todos em trabalhadores do bem, ou seja, em servidores. Podemos não ser ainda grandes servidores, né? Mas vamos começando, porque isso é um processo de aprendizagem. Então termina o nosso Emmanuel esta mensagem maravilhosa. Recorda os que padecem na derrota de si mesmos, depois de se acreditarem vencedores, dos que choram as horas perdidas, e procura, enquanto é hoje, enriquecer o próprio espírito para o amanhã que te aguarda, porque, consoante o ensino do Senhor, nada vale reter por fora o esplendor de todos os impérios do mundo, conservando a treva por dentro do coração. Realmente extraordinário, né? E é isso, o Espiritismo é uma doutrina prática. Então não adianta a gente achar que é maravilhoso o ensinamento se nós não colocarmos em execução. Não é isso? Então, meus irmãos, meus amigos, estamos chegando ao final do nosso programa, muito agradecidos porque vocês nos ouviram, pela oportunidade de estarmos juntos, aprendendo essas coisas admiráveis da doutrina dos Espíritos. A Saruí, por favor, as suas despedidas. É para agradecer, como sempre, o prestígio da audiência de todos os nossos amigos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Muita paz, muita luz e até a próxima semana neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita, um programa que vai ao ar às quintas-feiras, às 12 horas, com César Reis, a Saruí Franco de Moraes, a Natácia Mequena e Geraldo Cardoso. Agradecemos pela sua audiência. Até o nosso próximo programa. Paz e bem.